Bom, olá a todos. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre hoje adjetivos gregos. Adjetivos são muito importantes na língua grega porque, como o nosso português, ele classifica a ação do sujeito ou o que o sujeito está fazendo. Então, começou adjetivo como nome que se podia usar tanto em função realmente substantiva quanto em acepção puramente adjetiva. Ou seja, ele pode classificar o sujeito, como ele pode atribuir também alguma coisa ao sujeito. Isto observa-se ainda no inglês, como se vê de sentenças tais. Esta é uma linda maçã vermelha e esta é uma carroça de maçãs. Na primeira, a palavra maçã usada como real substantivo e na segunda em evidente função adjetiva. Gradualmente, uma classe distinta de palavras se veio a especializar-se em teor especificamente adjetivo. O próprio designativo que se lhe atribui, como por exemplo, ronômata, epíteta, chama a atenção a um tempo para sua origem substantiva e sua função descritiva, como o termo epíteto. Ronoma quer dizer nome, epíteta. Epíteta é como se fosse como um apelido, o nome de um apelido, ou um apelido. As formas. No grego, nós vamos aprender muito das formas, tanto masculino, singular e plural, e vamos entender também sobre as posições neutras dela também. Declina seu adjetivo nas linhas do substantivo e concorda em gênero, número e caso com o nome que é qualificado. Ou seja, se o número está no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Se o adjetivo está no masculino ou no feminino, tem que corresponder a ele também, assim como o neutro. Tá? Quando dizemos masculino ou feminino, nós estamos falando do gênero da palavra. Tá? Adjetivos que exibem 3 linhas de flexão. Tem a maioria dos adjetivos 3 séries de terminações ou desinências, uma para cada gênero. Desses adjetivos de tríplice linha de flexão contingente assais, mais numeroso se declina dos moldes das declinações, primeira e segunda. Desta ordem conveniente paradigmas serão kalos, kalê e kalon, que é bom, e hagios, hagia e hagion, santo. Nós temos aqui a tabela sempre lendo da esquerda para a direita, da forma horizontal e não na vertical, ok? Aqui você aprende nominativo kalos, feminino é kalê, de nominativo, e kalon, de neutro. Então você decora essas 3, depois você decora essas 3, e assim sucessivamente. Melhor você decorar na parte horizontal, pelo menos você aprende as 3 formas do que aprender uma de cada vez nas formas vertical. Aqui nós temos o plural delas ali, ok? De caló. Aqui nós temos a mesma tabela agora com a palavra hagios. Tá? É só você dar uma pausa no vídeo aí. Nós temos aqui a mesma forma, tanto do singular quanto do plural de hagios, ok? Deve-se notar que as inflexões do masculino e do neutro se enquadram na segunda declinação, enquanto as do feminino pertencem à primeira. Tá? O masculino e o neutro se enquadram na segunda declinação, enquanto a do feminino pertence à primeira. Então, sempre você vai ver as primeiras declinações sempre da forma feminina e a segunda da forma masculina. Okay? Há, porém, não reduzida a porção dos adjetivos que possuem 3 linhas de flexão, cuja desiniciação se encaixa nas declinações da primeira e terceira, como é o caso de pães, pança e pan, quer dizer, todo, toda e todo, tá? Que assim é declinado. Aqui você tem masculino pães, aqui pança e pan, tá? Pantós, pancês e pantóis. Geralmente aqui o masculino é o mesmo do neutro aqui, ok? Aqui você vê de novo aqui, ó, o masculino sempre com o neutro. Na questão do masculino nominativo e um neutro aqui, se faz pela
desinência aqui, que aqui é o sigma, que é atribuído ao tronco nominativo, e o nu, que é a desinência do ou acusativo ou do neutro. Então, e você tem as formas plurais de panta. Tá? Agora, adjetivos que exibem duas linhas de flexão. Tá? Vamos entender o que são essas duas linhas de reflexão. Há um grupo de adjetivos que possuem somente duas séries de terminações, ambos em termos da segunda declinação. Esses adjetivos são, em sua maioria, compostos. Exemplo, apistols e apiston, que quer dizer incrédulo e infiel. Apistols, que está escrito aqui, quer dizer incrédulo, que vem do mesmo piston, que quer dizer fé. E apiston, como está aqui, como está geralmente aqui, tá? Ele quer dizer infiel. Bom, voltar aqui. Espera aí. Acontece. Aqui. Ok? Deu ruim aqui. Mas tudo bem. Vou deixar assim. E declina-se exatamente como substantivo da segunda declinação. Tá? Ele se declina exatamente aqui, ó. Aletes e aletéis. Tá? Aletéis aqui, ele tem um acento agudo. Então se fala aletéis. E o neutro também se diz aletéis. Sendo que aqui nós temos um eta e aqui ele foi reduzido a um epsilon. Ok? Mas a pronunciação é a mesma. Por isso que ele fala duas linhas de flexão. Uma, ela é alongada e a outra, ela é mais curta. Ok? E segue alguns exemplos aqui também. Ó. Aleté, aletéis. E também, e aqui ele continua com a mesma forma. Ok? Só questão de decoração mesmo, tá? Adjetivos que exibem linha única de flexão. Grupo assaz reduzido de adjetivos. Há quem possui uma série única de terminações comuns aos três gêneros, embora elas apenas uma vez se mostrem no Novo Testamento. Exemplificam esta classe apartor, tá? Pator, o apator, sem pai, e a metor, sem mãe, que vem de meter, que é mãe, e pater, que é pai. Okay? Posição de sentença. Pode o adjetivo aparecer na sentença em uma ou outra de duas posições. Ela pode ser atributiva ou pode ser predicativa. A atributiva é quando ela fala diretamente ao sujeito da frase. E predicativa, quando ela fica na posição de dizer o que o sujeito é. Nós vamos ver isso aqui. Ó. Reconhece seu adjetivo em posição atributiva, geralmente pela presença do artigo que o precede. Torrido tozoe, né? Da água da vida. A água da vida, ou a água, a vida. Né? A outra posição normal para o adjetivo atributivo é tozon ridon, a água viva. Então você vê aqui que torridor tozoon, ridon é primeiro. Aqui, rido já é o segundo. Então, ele qualifica o sujeito como atributivo, e o outro, essencialmente, diz a ele que ele é predicativo. De onde que ele vem? A água vem da onde? Tá? E o outro diz quem é a vida, quem é a água. Então, ela está atribuindo. O sentido é essencialmente o mesmo. Embora dessas mesmas formas, o adjetivo proposto se revisa a expressão de ênfase um pouco mais acentuada. É como eu disse. Uma ela qualifica e o outro adjetiva. Deve-se aqui observar que se pode empregar em função de adjetivo atributivo uma frase ou locução, como se vê em recate eclegogen, protessins, o propósito segundo a eleição. Um advérbio como teis anio cleceus, da vocação de cima, ou um pronome ou substantivo, assim tom emontonoma, o meu nome.
tá? Então, você deve empregar o substantivo atributivo todas as vezes que for relacionado a um artigo. Todo adjetivo que tiver um artigo, todo substantivo que tiver um artigo, o adjetivo que está ali, ele é atributivo. E todo substantivo que não tem artigo, mas tem um adjetivo, ele é predicativo. Okay? Ocasionalmente aparece o adjetivo em função atributiva, todavia não precedido de artigo, como ridozoe, água viva. Então, geralmente também, em raras exceções, um adjetivo ele pode ser atributivo quando ele também não estiver o artigo. Tá? Isso aí não é sempre que acontece, mas quando você vê esse tipo de situação, tá? A primeira letra é o que atribui a ela. Nesse caso aqui, riddle, que é a água. Então, zoe é a segunda. Se eu quiser atribuir a vida à água, então boto zon primeiro e riddle por último. Ok? O adjetivo polus, aqui, ó. Aqui também deve-se notar que em tal caso também o substantivo deixa de receber o artigo. No caso aqui de polus, que é muito, não raro assume a posição predicativa. Ainda que atributivo, em função como exemplifica a frase. O róculos polus, a grande multidão. Né? Por exemplo, aqui você pode ver que multidão já é grande. Não precisa colocar o substantivo grande, né? Porque multidão já está dizendo que é grande. Então nós temos muitas vezes aqui, quando ele raras vezes assume a posição atributiva ou qualificativa. Tá? Isso pode ser o fato de constituir que róculos uma como de forma ou a ideia composta. Né? Por exemplo, o Espírito Santo. Todo mundo sabe que o Espírito ele é santo. Na verdade, você não precisa dizer que ele é santo, porque o Espírito já está dizendo que ele é. Entendeu? Mas isso aí é raras exceções que ela muitas das vezes aparece como atributiva, mas é, na verdade, predicativa, ou vice-versa. E dependendo da posição da palavra e do estilo do autor também. O adjetivo predicativo não vem precedido do artigo. Como temos a palavra aqui, sofrer estim batu. O poço é fundo. Opoiessas mi hugin. Umi, né? Hugin. O que me colocou são. O verbo copulativo é, como muita frequência, omitido na sentença grega. Qual o verbo copulativo aqui? Na verdade, é esse me, que quer dizer a mim, né? O que colocou são, ou o que me colocou são. Tá? Muita frequência omitido na sentença grega. Isto é, contudo, não afeta a expressividade do adjetivo predicativo. É como nós colocamos aqui em cima da questão da água, né? A água viva. Nós sabemos que a água ela é viva porque ela é um elemento que atribui a nossa alimentação. E assim ela nos dá a vida. Então, na verdade, a água ela é viva. Não viva porque ela pode morrer, mas ela dá o sentido de que ela te dá a vida. Ok? A diferença de sentido entre o adjetivo atributivo e o predicativo consiste no fato de que este faz uma afirmação acerca do sujeito, como em to frear estimbatu, que é o ponto capital da sentença, enquanto aquele, o atributivo, simplesmente depara um traço descritivo incidente de algum substantivo da porção, como em tobatu frear, poço fundo. Ou fundo é o poço, ou o poço é fundo. Ok? E nós temos aqui a comparação de adjetivos. Duas modalidades paralelas de terminações caracterizam as formas adjetivas como comparativa ou superlativas, de teros, status e ion, como istos também. Ok? Nós temos aqui o positivo, micros, que é pequeno. Nós temos o comparativo, micróteros, menor. E nós temos o superlativo, tá? Que é microtatus, quer dizer mínimo. Então, alguma coisa que é pequena, o que é pequeno do pequeno, ele é menor,
E o que é menor do menor, ele é mínimo. Então, nós temos aqui a forma positiva, nós temos uma palavra comparativa, aqui o pequeno. Mas o que é menor do que pequeno? Ele é menor. E o que é menor do que o menor? Ele é o mínimo. Ok? Nós temos aqui macários, bem-aventurados, macarioteros, mais bem-aventurado, e macariotatos, muito bem-aventurado. Ok? E nós temos também aqui algumas formas irregulares. Tá? São essas aqui, ó. Ok? Irregulares são também alguns dos quais os mais frequentes seriam positivo, agatose bom, comparativo, Bletilton creisson, o creiton pode ser melhor, tá? Atristos pode ser ótimo, o bom, melhor e o ótimo, sempre na ordem decrescente. Decrescente, desculpa, ascendente, tá? Sempre subindo. De mal para pior, de grande para maior ou máximo, e assim sucessivamente. Tá? Bem poucas são as vezes em que as formas superlativas exibem na literatura neotestamentária o sentido realmente superlativo. A noção é geralmente elativa, ou seja, correspondente à expressa pelo nosso muito. Óculo pleistos, quer dizer, multidão muito grande. É como se fosse uma redundância. Não multidão máxima, ou maior multidão jamais reunida. Tá? É como nós falamos, é um vento muito forte, e o vento muitas das vezes ele pode ser forte, como não pode não ser muito forte. Como a multidão máxima, quer dizer, a quantidade de pessoas que pode entrar ali, como a maior multidão que foi algo que foi reunido, ou seja, está fora da sua realidade. Essas são esta regra geral, depara-se a hypstons, quer dizer, altíssimo, de teor sempre superlativo no Novo Testamento. Tá? Nós temos a passagem aí em que o adjetivo se refere a Deus. A acepção relativa equivaleria a muito alto, mas Deus se terá de conceber como se o Altíssimo. Então, muitas das vezes, nós colocamos Deus como um Deus superior, colocamos muitas das vezes como muito alto ou como muitas das vezes altíssimo. Então, essas três regras podem ser atribuídas a ele: muito alto e muito altíssimo ou altíssimo. Tá? Aqui já não se refere a um livro. Né? O livro está muito alto e o livro está altíssimo. Aí já não precede. Tá? Porque, na verdade, você não está qualificando o substantivo que é o livro. Você está apenas dando uma ordem da posição do livro, que no caso ele está muito alto na estante, mas não é altíssimo. Altíssimo seria só um adjetivo predicativo do sujeito que é Deus. Tá? Há no grego helenístico marcado tendência de contundir-se comparativo e superlativo, tomados um pelo outro. Assim, em 1 Coríntios 13:13, na frase meison de tuto reagape, mas destes o maior é o amor. A forma do comparativo se emprega com três objetos, em lugar do superlativo. Por outro lado, em João 24, aparece protos, que é primeiro, onde deveria se esperar proteron, anterior ou precedente. Trata-se de apenas dois dos discípulos a correr até o sepulcro para protos, e se emprega como se a referir à primeira chegada. O superlativo em vez do comparativo. O superlativo seria primeiro, tá? E o comparativo é anterior ou precedente, ou seja, um chegou anteriormente antes do outro, tá? Ou ele é precedente, ele chegou antes desse daí. Bom, eu sei que é um pouco difícil entender um pouco desses adjetivos, mas na verdade é dessa forma que funciona assim, viu? Não adianta você somente ler uma vez aqui, mas com o tempo você vai aprendendo e vai entendendo dentro do texto quando ele é superlativo, quando ele é comparativo, quando ele é adjetivado e quando ele é predicativado. Ok? Do exposto é evidente que não se deve invocar o uso de próton em Atos 1:1, como prova necessária de que tinha Lucas em mira a escrever o terceiro volume.
Os adjetivos verbais serão considerados na seção referente aos particípios. Bom, eu sei que é um estudo um pouco chato, é um estudo que requer muito atenção, mas que com o tempo você vai entendendo quando se dá a essência do autor. Tá? Nós temos que entender quando o autor troca certas qualidades da palavra, nós temos que entender a qualidade da, da literatura que ele tentou colocar para a gente entender ali. Bom, espero que tenha entendido aí. Se você não entendeu, você volta o vídeo novamente ali e faça seus testes. Qualquer dúvida, você escreve aqui no chat aqui alguma coisa que você não conseguiu entender. Eu teria o maior prazer de te responder de uma forma mais explicativa. Eu sei que uma aula não descreve necessariamente todo o conteúdo, mas com o tempo a gente vai sempre aprendendo e vai entendendo do que se trata determinadas aulas, tá bom? Eu espero vocês então numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.